Você já imaginou a hipótese de construir a sua casa com estética incrível, uma casa super aconchegante, com isolamento térmico excelente e gastando 50% do que gastaria em uma casa convencional? Saiba que isso é possível e uma das soluções é utilizando a bioconstrução. Pessoal, a bioconstrução é um sistema construtivo que tem chamado bastante atenção nos últimos anos e não é à toa. O nosso planeta necessita cada vez mais que a gente repense os métodos construtivos que a gente tem hoje, pensando mais em sustentabilidade, e sem dúvida nenhuma a bioconstrução é uma solução excelente em relação a isso. E muitas pessoas tendem a imaginar que isso é uma novidade, e não é. Na verdade, nós estamos redescobrindo muitas técnicas, afinal de contas, essas técnicas são milenares. Nós temos aí inúmeros exemplos na história para nos mostrar o quanto essas obras são eficientes e são resistentes também, afinal de contas, resistiu há muitos anos. Então, é um tema fundamental da gente conversar nos tempos de hoje. Mas é claro, pessoal, que essas técnicas sendo usadas hoje em dia, elas receberam algumas atualizações. Mas o que é a bioconstrução? Basicamente, ela é definida como uma forma de construção que respeita os seres vivos e o meio ambiente. Além disso, um tipo de estilo arquitetônico sustentável, cujo objetivo é conseguir integração do edifício com o entorno de forma a minimizar os impactos sobre ele. Então, pessoal, de forma mais prática, quando a gente fala de bioconstrução, a gente tende a construir já pensando em diminuir esses impactos. Então, a gente vai aproveitar o máximo possível os materiais naturais que a gente tem ali disponível na nossa obra. Nós vamos reaproveitar o máximo os materiais que sejam possíveis. Isso para a gente diminuir esse impacto que a gente tem na natureza, coisa que na construção convencional é quase zero essa preocupação, né? Infelizmente, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos dar alguns exemplos de obras e técnicas que utiliza a bioconstrução. A primeira que eu quero comentar é o pau a pique, que com certeza você já deve ter visto essa técnica em algum lugar. E ela é muito simples de ser executada. Nada mais é do que você fazer uma estrutura trançada, igual vocês estão vendo nas fotos, que pode ser feita de bambu ou também de outra madeira. Então, pessoal, depois dessa madeira está toda entrelaçada, nós vamos preenchendo essa estrutura com barro, que nada mais é do que uma terra muito bem misturada, ali, muito homogênea. Normalmente é utilizado a palha também para ter uma maior aderência nessa massa, e você vai preenchendo. Você normalmente vai dar ali 2 demãos de massa para ela ficar bem lisinha a sua parede. É uma parede bastante resistente e muito simples de ser executada, como vocês estão vendo nas fotos. Essa é uma técnica bastante utilizada no Nordeste e com certeza, igual eu falei, vocês já devem ter visto em algum local. A segunda técnica, pessoal, que também é bastante interessante, é a taipa de pilão, e ela é muito bacana e também muito simples de ser executada. Você vai fazer sua parede utilizando uma forma, e essa forma você vai colocar a terra sobre ela, prensar, é uma terra mais úmida, claro, prensar, e você vai deslocando essa forma e fazendo a sua parede, colocando terra sobre terra prensada, formando a sua parede. Essa parede fica com estética bastante bacana, bem bonita mesmo. Por isso muitas pessoas deixam essa parede aparente e realmente ficam com estética muito legal. A terceira técnica que eu vou comentar é o super adobe ou hiper adobe. É uma técnica bastante interessante também, que você também vai utilizar a terra dentro de sacos, e esses sacos vão formando a estrutura da sua parede. Então você vai colocando esses sacos sobrepostos um ao outro e vai formando a sua parede. Parede essa, inclusive, tem uma resistência muito grande, então ela é capaz de suportar o telhado sem a necessidade de nenhuma outra estrutura, e fica uma estrutura muito bacana também. Você pode ir preenchendo depois para deixar uma parede lisinha na parte interna, na parte externa se você quiser também, ou não, pode deixar essa parede da forma que ela fica.
muito bacana e muito simples de executar também, igual vocês estão vendo. E outra técnica também bastante utilizada é o cobe, que praticamente só utiliza a terra misturado com a palha e você vai fazendo essas paredes, essas divisórias da sua casa, sem a necessidade de nenhum outro material. São paredes mais espessas, fica bastante interessante porque essa parede fica com uma estrutura mais orgânica, então fica uma parede bastante bonita também. Existe só essas técnicas, pessoal? Claro que não. Existem inúmeras técnicas utilizando a bioconstrução. Mas qual é a vantagem de você construir dessa forma, utilizando a terra, igual eu mostrei desses métodos que eu acabei de falar? Primeiro, pessoal, sem dúvida alguma é a sustentabilidade. É o ponto que mais se destaca a bioconstrução, é o ponto que mais destaca todos os métodos que eu citei acima. Você tem a capacidade de aproveitar todo o material disponível ali no seu terreno sem a necessidade de transportar nenhum material ter vindo de fábrica, sem emitir nenhum gás de efeito que causa o efeito estufa, né? Então realmente a questão de sustentabilidade com relação a essas técnicas é surreal, pessoal. Esse é a grande vantagem desse sistema. É a única? Claro que não. A segunda vantagem é o isolamento térmico. Com essas técnicas que eu citei, você tem uma construção feita com a terra, e a terra é um material que tem um isolamento térmico excelente. Então você vai ter aquela casa sempre fresquinha no verão e uma casa aconchegante no inverno. Isso também é um ponto bastante interessante utilizando a terra para executar a sua obra. Outro ponto também que é muito interessante nessa técnica é a estética. É claro, quando a gente fala de estética, nós estamos falando de gosto e cada um tem o seu, mas de fato, quando a gente constrói utilizando a bioconstrução, utilizando essas técnicas, a gente tem uma casa com muitos materiais naturais, uma casa com uma forma mais orgânica, e isso tem a sensação, tem a capacidade de trazer uma sensação muito grande de aconchego pra gente. Então, é fato, quando a gente chega nessa casa, quando a gente tem algum contato com esses materiais, a sensação de aconchego é nítida. Então faz muito bem para quem mora dentro de uma casa desta. E, sem dúvida também, o custo, pessoal. Quando a gente fala de aproveitar esses materiais, quando a gente fala de pegar o material que está disponível ali do nosso espaço e utilizar, a gente pode chegar até 50% do custo de uma construção convencional. Então, sem dúvida, o custo é muito interessante. Mas, pessoal, é só vantagem? Claro que não, pessoal. A gente tem que lembrar que a bioconstrução, como eu falei, é um método construtivo que chama muito atenção por relação à sustentabilidade. Mas, por outro lado, é um método construtivo quase que artesanal, né, pessoal? Você vai ter que pegar todo o elemento, você vai ter que trabalhar ali. Então, assim, é um método construtivo muito trabalhoso e isso é um fato. Sem contar que, vamos supor que você está construindo num grande centro aí. Você não vai ter esses materiais disponíveis, você não vai ter a palha, você não vai ter a terra, você não vai ter o bambu, não vai ter a madeira. Então, não se torna viável nesse caso. Se você tem um sítio ou algo do tipo, tem um terreno maior, com certeza pode ser interessante. Mas, nesse caso, em um caso de um centro urbano, não. Então, esses pontos você tem que considerar também. Até por esse motivo, pessoal, eu falo muito sobre drywall, sobre steel frame, porque são métodos construtivos que você consegue trabalhar em escala, que você consegue construir em vários locais, em grande volume, e também são mais sustentáveis do que a construção convencional. A gente tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. Isso significa que a bioconstrução é um método ruim? Claro que não, pessoal. Pelo contrário, ela me chama bastante atenção. Eu gosto muito de estudar a respeito dessas técnicas. Afinal, como eu falei, nós precisamos pensar em métodos mais sustentáveis, mais eficientes. Então, pessoal, vamos imaginar uma situação ideal. Você tem um sítio ou um terreno, você está pensando em construir, utilizar a bioconstrução, pode ser uma técnica interessante. Você tem esses materiais disponíveis, pode ser sim viável você construir dessa forma. Lembrando,
A mão de obra para esse tipo de técnica não é simples de ser encontrada. Por isso, muitas pessoas que têm interesse de construir dessa forma, eles mesmos estudam esse tipo de método e eles mesmos executam, o que se torna até uma atividade prazerosa. Então, você deve avaliar isso. É o que eu sempre falo, pessoal. Quando se fala de método construtivo, a gente tem que lembrar que existem vários métodos e existem várias condições. Então, você deve encontrar o melhor método para a sua condição. E para te ajudar em relação a isso, a gente preparou um curso e um e-book muito completo, te dando todas as orientações para você encontrar o melhor método construtivo para sua obra. E tá super completo o conteúdo. O link tá na descrição e tá aí para te ajudar. Pessoal, mas deixa aqui nos comentários o que você achou da bioconstrução. Você teria coragem de colocar a mão na massa para executar a sua obra e conseguir ter um custo muito baixo e morar numa obra sustentável, bonita e com isolamento térmico excelente, super aconchegante? Deixa aqui nos comentários. E me fala também, você já viu, já dormiu, já morou num tipo de obra executada dessa forma? Deixa nos comentários e vamos bater um papo sobre o assunto. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários também, que será um prazer responder cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.